na L-carnitina. L-carnitina, certamente, muitos de vocês já ouviram falar. Isto tem a ver com uma substância que o nosso próprio organismo produz cuja função é, no fundo, disponibilizar ou promover a combustão das células lipídicas, da gordura, para disponibilizar energia à massa muscular. Ou seja, para termos uma ideia de como é que funciona a combustão de energia ou promoção de energia no nosso organismo, nós quando a energia que vamos necessitando no dia a dia, sempre que nos movimentamos, sempre que o nosso organismo se movimenta, o nosso corpo se movimenta de alguma forma, ele vai buscar sempre as gorduras recentes, que são aquelas gorduras que estão depositadas no fígado ou estão processadas no fígado. Essas gorduras são as gorduras recentes, aquelas que consumimos nas últimas 72 horas. O que o organismo faz é, quando chega ao final do dia, e nós não consumimos todas aquelas energias mais recentes, ele pega nessas energias e num espírito de prevenção, acumula essas energias nos tecidos lipídicos, ou seja, guarda nos armazéns, para garantir que, no caso de ser necessário ter energia para amanhã, ele tenha abastecido ou esteja abastecido com essa energia. Portanto, o nosso organismo tem essa função muito interessante e que é boa, mas também acaba por ser negativa quando nós o alimentamos com excesso de energia que não consumimos, e ele depois começa a ter os armazéns também excessivos, e isso depois revela-se naquelas boinhas que nos vão aparecendo assim à volta da barriga e aquelas almofadinhas de gordura que têm a ver com esses armazéns. Portanto, o organismo tanto faz isso na gordura como também faz isso nos alimentos. Portanto, ele quando não sabe o que fazer com os alimentos, ele guarda. Portanto, não é que ele diga, eu não sei o que fazer com isto, vou expulsar. Não, o nosso organismo tem sempre o espírito de prevenção, portanto, ele imagina, hoje posso não precisar, mas não sei se amanhã preciso, portanto é melhor guardar. Isso acontece, por exemplo, se eu não fizer, ou se eu, como estávamos a falar no probiótico há pouco, o probiótico faz um bom processamento dos alimentos e isso garante que o organismo saiba o que é para aproveitar e o que é para não aproveitar. Esta função é fundamental, tanto os probióticos, como os minerais, como as vitaminas, os oligoelementos, os aminoácidos, portanto, são tudo substâncias nutrientes que ajudam ao organismo, no sistema intestinal, para que ele perceba o que é que eu devo aproveitar, o que é que eu devo inserir na minha corrente sanguínea e o que é que não me interessa, até é nocivo para o meu organismo e eu devo expulsar. Se ele não tiver esses soldadinhos, essa equipa a trabalhar bem, o que é que acontece? Ele chega a um ponto em que não sabe o que é que fazer com determinados alimentos. Portanto, processa alguns deles, outros que não processa, ou alguns até processa mal, e isso depois dá origem a intolerâncias alimentares, porque ele ao processar mal acaba por inserir na corrente sanguínea substâncias demasiado grandes, mal processadas, e isso desenvolve intolerâncias através do sistema imunitário, e depois faz outra coisa que é o intoxicar o organismo, portanto, guardar nutrientes ou guardar alimentos que deveriam ser expulsos, mas como lhe faltam as ferramentas para gerir essa expulsão, o organismo guarda. E por isso é que nós depois, de vez em quando, temos que fazer uma desintoxicação alimentar. Isto tem a ver precisamente com a falta de capacidade do organismo de processar os alimentos. No caso das gorduras, no caso da energia, o organismo faz o mesmo. Portanto, se nós consumir a energia que ingerimos ao longo do dia, ele chega ao final do dia e não tem energia para guardar. Portanto, na fase da regeneração, ele não tem energia para guardar, está tudo bem. Se ele chegar ao final do dia e tiver energia para guardar, ele vai guardá-la. Se não a consumiu, ele vai guardá-la, não a vai expulsar. E daí que se costuma dizer que se eu quiser ter uma vida saudável, ou se quiser evitar o aumento de peso, eu devo consumir mais energia do que aquela que ingeri ao longo do dia. Portanto, se eu ingeri, sei lá, 300 miligramas de hidratos de carbono, eu devo consumir 300 ou 400 miligramas de hidratos de carbono. Se eu ingerir 500 miligramas de hidratos de carbono e só consumir 100 ou 150, porque tenho uma vida muito sedentária, porque tenho uma vida com pouca atividade física, vai fazer com que no final do dia 300 ou 400 miligramas de hidratos de carbono vão ser transformados em ácidos gordos e vão ser depositados nos armazéns.
ok? Portanto, e quanto mais se depositar no armazém, maior se tornam os armazéns, depois é aquilo que normalmente nos cria algumas chatices, alguns problemas de saúde e faz com que a gente não se sinta bem. L-carnitina faz o quê? L-carnitina é aquela substância que o organismo produz quando ele nota que vai precisar de mais energia do que aquela que está disponível no fígado. Ou seja, é no fundo os soldadinhos que vão aos depósitos, aos armazéns, buscar energia para dar à massa muscular. Isto normalmente acontece quando nós estamos a fazer exercício físico e ao fim de meia hora, 40 minutos de exercício físico, o organismo nota que nós estamos a consumir mais energia e também numa função de prevenção, dizer, eu estou a consumir mais energia, a energia recente que eu tenho provavelmente não vai chegar para a energia que eu estou a consumir, portanto, eu vou ter que ir buscar aos armazéns energia que eu fui guardando ao longo dos últimos tempos. E ele começa a produzir esta L-carnitina, que no fundo a função que ela tem é ir a esse tecido lipídico, portanto às gorduras, aos ácidos gordos, transformá-los em combustível e disponibilizá-los à massa muscular para que a massa muscular tenha mais energia para continuar a exercer o exercício físico que nós estamos a fazer. Ok? Portanto, essa é a função da L-carnitina. É claro que eu posso, e isso entretanto foi-se desenvolvendo, a L-carnitina pode ser de origem animal, pode ser de origem sintética, a não ser de origem sintética, para a L-carnitina L-tartaro, que é a mais eficaz e a mais biodisponível, e tem uma particularidade interessante, que é, eu ao ingerir a L-carnitina, o organismo já não precisa daqueles 30, 40 minutos até ele próprio começar a consumir ou produzir a L-carnitina, mas sim, como eu estou a ingerir através do suplemento, o meu organismo vai de imediato consumir já gorduras que estão nos armazéns e que estão no tecido lipídico. Ok? Agora, é óbvio que eu tenho que os consumir, porque ele vai buscar o armazém e disponibiliza a massa muscular. Mas se chegar ao fim e vir que não se consumiu aquilo que ele disponibilizou, ele volta a guardar no armazém. Ok? Portanto, também tem esta particularidade. Significa que a L-carnitina tem um efeito benéfico na liporedução, na perda de peso, desde que seja associado com alguma atividade física. Ok? Eu não tenho que passar dias e dias no ginásio, não é isso que é necessário, mas tenho que ter algum cuidado no meu dia-a-dia. Portanto, em vez de estacionar o carro sempre à porta do supermercado, se calhar estaciono um bocadinho mais distante e faço uma caminhada entre o carro e o supermercado, ou entre o carro e o meu local de trabalho, em vez de subir sempre os 2 andares até ao meu apartamento, ou 3 andares até à minha casa, ou até ao meu local de trabalho, em vez de subir de elevador, subo de escadas. Tentar fazer umas caminhadas é o suficiente, portanto, desde que eu me movimenta mais um bocadinho, é o suficiente para que o organismo, juntamente com a L-carnitina que estamos a inserir, comece a consumir gorduras que estão acumuladas, os tecidos lipídicos que estão acumulados nos nossos armazéns de energia. Portanto, essa é a função da L-carnitina. Okay? Portanto, no fundo, disponibilizar e que a energia do dia-a-dia seja de imediato também consumir gorduras que estão acumuladas no nosso tecido lipídico. Depois tem semente de guaraná. A guaraná tem uma função também lipodegradativa, ou seja, ela tem um efeito lipocatalisador, ajuda a queimar, a combustir, de certa forma, a catalisar os tecidos lipídicos, os ácidos lipídicos, ajuda também com que as gorduras recentes que não tenham sido consumidas no fígado, para que não se transformem em ácidos gordos. Portanto, inibe aqui o aumento das gorduras que vamos tendo ao longo do dia e que não vamos consumindo. Depois tem sumo de ananás. O sumo de ananás também tem aqui algum efeito liporedutor e algum efeito também antioxidante. Tem cafeína. A cafeína também, uma das particularidades da cafeína é o efeito liporedutor, mas também aumentar a cadência do meu sistema cardiovascular. A cafeína aqui é extraída ou é obtida através do guaraná, é uma cafeína natural do guaraná, e que faz com que o meu organismo esteja mais disponível para o exercício físico.
o que também é importante. Portanto, se eu quiser realmente consumir mais energia, convém que o meu sistema cardiovascular também esteja disponível para essa função. Portanto, estamos a falar num produto que é em ampolas, em líquido. Estas ampolas eu posso misturá-las com água e bebê-las misturado com água, como também posso beber diretamente a ampola, portanto, fica ao meu critério. Tem um sabor a laranja, a ananás, bastante acentuado, até um sabor doce, apesar de não ter açúcar, mas é o próprio ananás, o próprio guaraná e a L-carnitina que lhe dá este sabor, é um sabor agradável, e deve ser tomada quando? Eu posso tomar uma ampolas ou 2 ampolas por dia. Se eu for uma pessoa que não faço exercício físico, eu aconselho a tomar só uma ampola por dia. E esta ampola pode tomá-la logo de manhã, que é para, no fundo, ao longo do dia, ir consumindo as gorduras com a energia que vai consumindo ao longo do dia. Ok? Imaginemos que é uma pessoa que faz exercício físico. Então aí eu aconselho que a pessoa tome uma ampola de manhã, e tome outra ampola meia hora, 3/4 de hora antes de fazer o exercício físico. Ok? Imaginemos que é uma pessoa que vai ao ginásio ou é uma pessoa que ao final do dia vai dar uma caminhada, vai dar uma volta de bicicleta, seja o que for. Tomar sempre a segunda ampola meia hora, 3/4 de hora antes de fazer o exercício físico. Ok? Porque no fundo aí vai reforçar a combustão das células lipídicas, e assim, como vai fazer um aumento do exercício físico, vai ter um maior consumo desse tecido lipídico, ok? Portanto, deve-se ter sempre um bocadinho este cuidado, não tomar em demasia sem complementar com o exercício físico. Okay? Para não subcarregar o sistema hepático. Daí a importância de fazermos esta conjugação. Tomo uma ampola, se eu não fizer exercício físico, até posso, naqueles dias em que não faço exercício físico, só tomo uma. Nos dias em que faço exercício físico, tomo 2. Portanto, tomo uma de manhã ou meio da manhã, e depois posso tomar uma meia hora antes do exercício físico. Apoia ativamente a redução de peso, portanto, se eu vou aumentar a combustão da gordura, do tecido lipídico, eu também vou conseguir uma redução de peso significativa. Promove também a drenagem de líquidos no corpo, isto é um dos efeitos do guaraná, portanto, tem um efeito drenante de líquidos, inibe a acumulação de novos ácidos gordos, portanto, inibe que as gorduras recentes que estejam no nosso fígado e que não tenham sido consumidas na totalidade, que não se transformem em ácidos gordos. Portanto, inibe. É óbvio que não elimina na totalidade, mas inibe essa acumulação. Aumenta o metabolismo energético, portanto, utiliza as gorduras acumuladas como combustível para transformação em energia. Portanto, eu tenho mais energia disponível. Isto é especialmente, ou este suplemento é especialmente indicado para uma pessoa que queira perder peso, sim, portanto, obviamente que deve ter uma alimentação pobre em hidratos de carbono. Há muita gente que só olha para as gorduras e para as calorias, mas devem olhar muito para os hidratos de carbono na vossa alimentação. Hidratos de carbono só se devem tomar ou só se devem ingerir até ao meio-dia, diria até ao início da tarde. A partir das 3 da tarde não devemos ingerir mais hidratos de carbono, ok? Porque não precisamos deles, porque a partir das 5 da tarde, 5, 6 da tarde, o nosso organismo não consome mais hidratos de carbono. Portanto, aqueles hidratos de carbono que eu ingerir à noite vão diretamente para o armazém, direta, ok? Portanto, se eu comer arrozinho à noite, se eu comer a massa à noite, as batatas que como à noite, portanto, tudo aquilo que tenha hidratos de carbono vai direitinho para o armazém, porque o nosso organismo não vai consumir aquilo. E como não vai consumir, ele vai guardar. A única refeição do dia onde podemos comer hidratos de carbono, obviamente também de forma limitada, é ao pequeno almoço e ao almoço muito reduzido. Portanto, para quem quiser perder peso, ao almoço evitar batatas, evitar massas, dar preferência a arroz, a quinoas, a sementes, portanto, para reduzir ao máximo a ingestão de hidratos de carbono. Por exemplo, pão. Pão só se pode tomar ao pequeno almoço. Portanto, para quem quiser reduzir peso. Uma pessoa que não tem essa necessidade, não tem essa preocupação. Mas deve-se evitar pão ao longo do dia,
as farinhas, que são extremamente ricas de hidratos de carbono, dar preferência às proteínas, dar preferência aos vegetais na nossa alimentação. Portanto, e se tivermos esse cuidado e ao longo do dia reduzirmos drasticamente os hidratos de carbono, conseguimos uma redução de peso significativa. Okay? Portanto, os hidratos de carbono são aqueles que fornecem energia, precisamos deles para ter energia, mas se ingerirmos demasia ou se ingerirmos fora do horário, num horário em que o organismo não vai consumir, então estamos a prejudicar, ok? Portanto, isto em relação a uma alimentação cuidada. Depois, também é um suplemento alimentar indicado para atletas, para desportistas que não queiram propriamente perder peso, em que o objetivo deles é criar massa muscular, portanto querem transformar massa gorda em massa muscular, e aqui a toma da L-carnitina é fundamental. Porque na atividade física, além da própria L-carnitina que o organismo produz, eles suplementam com mais L-carnitina, o corpo tem mais disponibilidade de combustão das células lipídicas e acaba por ter, digamos, uma eficácia superior em termos de produção de massa muscular, de criação de massa muscular. Aí que obviamente devem reforçar também com proteínas, sejam elas através de suplementos, sejam elas através de uma alimentação rica em proteínas, rica em carne, portanto, e para fazer com que a proteína possa, ou seja, que os músculos possam regenerar e possam crescer, e para isso eles precisam de proteína, daí que para quem quer aumentar a massa muscular deve também reforçar a alimentação proteica na sua dieta alimentar. Ok? Portanto, isto em relação à L-carnitina. Não sei se têm alguma dúvida. Eu vou olhando aqui para o chat. Se tiverem alguma dúvida, vocês vão escrevendo aqui. Eu vou tentando esclarecer. Ok.